Eu queria que você meditasse comigo hoje em 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 até onde o Espírito Santo nos conduzir. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativos ou cativas as mulheres que lá se achavam, porém não mataram a ninguém, ou dependendo da sua versão vai dizer, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, ou seja, acharam ela queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, e cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote: filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, Senhor? Eu vou alcançá-lo? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Você algum dia já passou por uma pressão na sua vida que você achou que você não ia conseguir sair dela? Você algum dia já passou por um desafio que você orou e a resposta demorou a chegar? Você algum dia já se encontrou cansado por estar há tanto tempo esperando uma resposta? Você sabe o que me chama a atenção com esse episódio aqui de Davi? Davi já tinha vencido o gigante. Davi já tinha passado por uma perseguição de Saul absurda. Segundo uma linha de estudiosos, 15 anos, sem parar. Você já teve problema com uma pessoa? Eu já tive, né? No meu tempo de escola, tinha um menino que era da outra turma, que ele me batia. Ele ficou uns 8 meses me perseguindo. Eu fugindo dele. Agora você imagina uma pessoa com império igual o de Saul, tentando matar Davi por 15 anos. Davi se escondendo em caverna. Davi se escondendo na casa dos outros. Davi tendo que ir morar com um filisteu, fingindo que era maluco. Mas tudo isso ainda não tinha sido o ataque final. O ataque final foi quando essa gente aqui entrou no local onde estava a família dele, dos soldados dele, dos guerreiros dele, queimaram tudo. Pensa, Glória, tu chega em casa hoje, a tua casa está toda queimada e o Getúlio não está mais lá porque ele foi raptado. Só que de repente você deve estar falando assim: caramba, o pastor Alexandre chegou no ponto culminante da mensagem
E Davi chegou no topo do topo da angústia. Não. Tem mais coisa ainda que aconteceu. As pessoas que eram um braço dele, a Bíblia diz que eles queriam apedrejar Davi. É como se eu chegasse aqui para o culto de domingo que vem, o pastor André está com 6 pedras na mão ali me esperando. Xandão com 18, Luciano Fofinho com 5, pastor Basílio é mais amável com 2, João com um pedaço de madeira. Todo mundo querendo apedrejar Davi. Só que você não percebeu e não se atentou. Dias depois desse ocorrido, Saul morre e Davi assume o trono. E quando é, pastor, que a vitória está por chegar? O que acontece quando isso está por acontecer? Quando a vitória está perto, o inimigo tenta esgotar você. Te tirar o finalzinho da tua fé. Tirar o finalzinho da tua força. Te esgotar, Érica. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que você está pertinho de receber a sua vitória. Ele trabalha desgastando você, tentando esgotar você. 1 Samuel capítulo 27, versículo 1. Disse, olha só, irmãos, Davi chegou num ponto de esgotamento que ele chegou a declarar que ele ia morrer. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Davi estava tão cansado, Davi estava tão esgotado que ele falou: acabar morrendo mesmo. Só que tem um detalhe na minha vida e na sua. Deus tinha promessa para se cumprir na vida de Davi. Deus tem promessa, Pedro, para se cumprir na sua vida. Samuel, você que está aqui, Deus tem promessa na sua vida. Não vai cair nada, não vai acontecer nada. Olha, a palavra de Deus diz assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa é a que vem dos lábios de quem? Do seu Abba Pai. Davi estava sendo vencido pelo cansaço. E eu não sei você, mas tem coisas que cansa. Quer ver uma delas? Você fala, você ensina, você treina, você capacita e a pessoa não faz. Você fala, você treina, você capacita e a pessoa não faz. Isso cansa. Mas sabe o que eu tenho aprendido com o Senhor? Que quem confia em Deus não recua. Uma hora o gatilho vai entrar e isso vai acabar. Uma hora a pessoa vai ter a revelação e isso vai passar a estar no DNA dela. Porque outro dia eu falei para um amado meu, que eu estou treinando ele. Eu falei, mas você não fez isso. Ele não, mas tinha aí. Eu falei, não, você não fez. Repita comigo: missão dada é missão cumprida. Por que tu acha que está na Bíblia? Sim, sim, não, não. O que passar disso é do capiroto. É influência maligna. Por que no nosso trabalho a gente tem que fazer? Porque se não fizer, é mandado em... Mas por que na obra de Deus, às vezes,
Aqui muito menos, isso acontece muito nas igrejas lá fora. Posso dar um amém? A gente trata relaxadamente. E aí vem a mente cauterizada, vem a mente limitada, vem a mente que anda para trás, que é a mente do caranguejo, e fala assim: ah, mas se eu não fizer, o Victor está lá. Só que você que pensa assim, você ainda não teve a revelação de que você está fazendo para o Rei da Glória. Quem está pensando assim, ainda não teve o entendimento que essas funções aqui da casa do Senhor é para o general dos generais. Você ainda não teve a revelação genuína que você ainda procede assim, sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que quem está cuidando dessa obra é dono do ouro e da prata. Mas lá no seu trabalho, você faz por causa do dinheiro. Olha, as maiores empresas que eu conheço começou com gente que servia na igreja. Mas eu vou mais além, com gente que pagava para servir na igreja. Fale para o seu irmão, se prepara. Tem coisa grande chegando. Tem gente que começa a servir por amor, mas depois fica no automático. Entrou no automático. Pessoa cheia de amor, cheia de vida, cheia de paixão, mas entra no automático. Tem gente que orava com paixão, mas agora está tentando sobreviver. Há líderes que antes discipulavam com alegria, mas agora estão emocionalmente exaustos. E aqui eu estou falando para mim. Às vezes eu fico assim. Tem pai e mãe que continua na mesma casa, mas por dentro já desistiram dos seus filhos. Eu gosto muito da história de um pastor, que o filho dele se desviou. Foi morar na favela. Ficou na Cracolândia. Só que o filho dele e o diabo se arrebentou, porque pegou um crente doido. Acabava o culto, nunca atrasou, chegava cedo, cuidava de tudo, organizava a igreja, supervisionava a igreja, pregava a mensagem, acabava o culto, participava da comunhão. Chegava na porta da igreja, dava um beijo na esposa e falava: amor, estou indo dormir com meu filho. Ela onde? Lá na Cracolândia. Águia, inteligente, já tinha colchonete na mala do carro, já tinha tudo. Muitas das vezes chegou lá, o filho no chão, deitado, drogado. Quando amanhecia, o pai estava do lado. Pai, o que você está fazendo aqui? Ele falou: e dormir contigo. A Bíblia diz, meu filho, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se tu decidiu passar um tempo aqui, que eu sei que é só um tempo, tu não vai ficar, porque o meu Deus não vai deixar. O tempo que você passar, eu vou dormir aqui. Aí chegava em casa, a esposa apertava, não ia no outro, mas no outro dia ele, bum, colchonete do lado. Aí tinha dia que chegava, todo mundo fumando crack, cachimbo para lá, cachimbo para cá. E pastor chegou, esconde aí, que eles vão assim, joga fora, esconde, pastor. A Cracolândia por muitas vezes virou culto, virou igreja, virou adoração. Até que um dia o filho chegou em casa e falou: pai, a partir de hoje, o senhor não precisa mais ir dormir lá não. Porque eu vou tomar banho, vou para o culto para o senhor e nunca mais volto para lá. Por que esse pastor fez isso?
Por que o crente vencedor age assim? Porque a armadura de Efésios estava aplicada na alma dele, no espírito dele. Por que a armadura protege o peito? Porque quem dá as costas e vai embora, fica vulnerável. Porque fala para mim, é fácil ou não é? É fácil ou não é largar sua casa? É fácil ou não é largar sua família? É fácil ou não é largar essa empresa que você está começando ela agora? Que tem dia que tu fecha o caixa e fala, meu Deus, como é que vai ser? Os que confiam no Senhor são como os montes que não se, mas não fica para sempre. De vez em quando ele vai embora ou permanece para? Permanece para? Segundo ponto, quando a vitória está perto, o inimigo tenta te distrair. Fica inventando moda. Vai te distrair, Igor. A vitória está pertinho. Ele está tentando te distrair, tu não está percebendo. Fica ligado. Distrair com o quê, pastor? Um monte de coisa. Tenta te distrair com futebol. Tenta te distrair com o seu trabalho. Sabe o que me impactou no testemunho da Andressa? É que ela decidiu não abrir mão da obra de Deus. Não vou voltar para o shopping, porque o shopping você não tem vida. Porque sabe como é que Satanás trabalha distraindo a gente? A gente pede para Deus prosperar, sim ou não? Aí Deus prospera, porque a Bíblia diz que o teu Deus tem ouvido e ouve, tem boca e fala, tem olhos e vê, tem mãos e apalpa, sim ou não? E a Bíblia também diz que você é co-herdeiro de Cristo. E se você é co-herdeiro de Cristo, a tua oração tem poder, porque você está orando para o seu Abba Pai. Aí tu vai, ora, recebe, começa a prosperar, aí a prosperidade vem, junto com ela vem os afazeres, e aí você começa a falar, não, mas domingo eu não posso ir. Mas por quê? Não porque eu tenho entrega para fazer. Não porque eu tenho que rodar no aplicativo. Você teve segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado o dia todo, e a madrugada de sábado, mas domingo na hora do culto o diabo tá te enganando que tu tem que rodar no aplicativo. Teve segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos esses dias. Você teve o dia todo e a madrugada. Mas domingo, na hora do culto, é que tu tem que ir trabalhar. Fala para mim, se não é uma distração. Tem gente no planeta Terra que está esperando há 6 meses na fila para ler um versículo da Bíblia, porque no país dele não pode. Sabe o que eu falo para alguns irmãos aqui? Eu faço casamento, só não marca domingo na hora do culto. Como, pastor? Não, se você marcar o seu casamento domingo às 18h30, eu não vou. Porque às 18h30 eu tô com meu noivo, Jesus. Simples. Não é guerra. Eu só priorizei quem manda em mim. Posso ouvir um amém?
Davi e seus homens voltaram de Ziclague e encontraram a cidade queimada. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como escravos. Choraram até não ter mais força. Pensa na cena devastadora. Pensa homens de guerra. Homens que a Bíblia diz que a espada colava na mão. Homens que a Bíblia diz que com uma lança furava centenas. Todos chorando, destruídos, devastados. Pensa nisso. Sabe qual é o problema de muita gente? Se distrai, perde o foco, não fica atento às coisas que tem que estar. Que é isso, pastor? Presta atenção, olhe para mim aqui, você que está me ouvindo aqui, você que está assistindo essa mensagem, que o inimigo está atacando a sua casa. O inimigo ataca a casa e o marido começa a brigar com a mulher. Se o inimigo atacou a casa, você tem que colar com a tua esposa, fechar com ela. Nandes. Seu desafio agora, depois do casamento, é coladão. Bambu rachou na canela, cola mais. O inimigo atacou, está repreendido, não vai atacar, mas cola mais. Olha, tem uma coisa que eu amo na pastora Rita e a gente desenvolveu junto. Quando o negócio fica estreito, a gente entranha um no outro. Pá! E eu gosto dela. Falou, amor, o negócio arrochou. Ela, faz um arrozinho com ovo aí, tá tudo bem. Amor, toma suave. O céu tá aberto. Bora. Bota o bacalhau na mesa. Mas a maioria, quem não está na direção, quem não entende o propósito, quem não vive o propósito, é quando a luta vem, briga com a mulher briga com o marido. Ops, toma posse aí. Tá na Calói 10? Cola com teu marido. Subiu para Monarque? Cola com teu marido. Tá com aquele carro abençoado? Cola com teu marido. Tá no BRT? Cola com teu marido. Entrou no helicóptero? Cola com teu marido. Teve que entrar no avião igual do Neymar? Cola com teu marido. O inimigo oprime os filhos e os pais começam a se degladiar. Satanás está atacando o filho. E o pai fica brigando com a mãe. E Satanás, pera, assim que eu gosto. O inimigo cria pressão no ministério e o líder se volta contra o discipulador. O inimigo gera cansaço na liderança e os líderes começam a parar. O inimigo lança uma crise e a igreja esquece quem é verdadeiro adversário dela. Efésios 6:12. Presta atenção. Podemos andar distraído, irmãos. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Olha para o seu lado aí. Carne e sangue. Gente, tem que lutar contra eles não. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Com quem que tu tem que brigar? Com quem que tu tem que guerrear? Principados, potestades, príncipe das trevas. Por que às vezes a gente briga um com o outro?
Aqui, isso que está dizendo aqui, que constantemente tu vai ter que entrar num ringue. Não tem caô, não. Vai ter que entrar na guerra. Só que aqui está dizendo quem é o teu adversário. Não é teu marido, não é o pastor, não é o líder, não é o discipulador, não é aquela irmã que você está treinando. Aqui, a Bíblia está sendo direta para você. A tua guerra e o teu combate é com Satanás. Uma vez eu perguntei para o pastor, o senhor não respondeu ele? Ele falou umas coisas, o senhor não respondeu. Aí o pastor falou para mim, não discuto com demônio. Eu as costas foi embora, deixou falando sozinho. Por que tu acha que na Bíblia está escrito que maior que está em você? Autoridade, capacitação. Se prepara, meu irmão. Davi sabia que algumas batalhas carregam recompensa, outras drenam a sua alma. Há discussão que não tem despojo, há provocações que não têm fruto, há debate que não aproxima você de Deus, há guerras que só alimentam a carne, há resposta que você dá, mas o Espírito Santo está mandando você não dar mais. Já viu gente que tudo ela responde? Já fui muito assim, né? Misericórdia para mim, diga aleluia. Gente que Karate Kid. Mas você sabe quando eu olho para o Senhor Jesus? O Senhor Jesus em silêncio. Quando Pilatos foi para cima dele, ele tem condição. Quando tentavam futucar ele, quando o diabo tentava ele está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Presta atenção, está escrito que você é amado, está escrito que você é mais que vencedor, está escrito que você tem a mente de Cristo, está escrito que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Está escrito no Salmo de número 1 que tu é bem-aventurado. Está escrito. Ei, meu príncipe, tu não tem opção, está escrito que tu é mais que vencedor. Está investindo o teu tempo em besteira, está perdendo o teu tempo que não tem que perder, diga por quê? Tem batalhas que você vence calado. Tem batalhas que você vence perdoando. Tem batalhas que você vence saindo da discussão. Tem batalhas que você vence se voltando para Deus, como Davi fez. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor, pediu a estola e foi falar com Deus. Vou pegar, vou ganhar de volta, vou recuperar ou não vou? Fala para mim, Deus, se tu não falar eu não vou. John, tem que dizer que eu te admiro muito. Você está naquela sauna ali pelo menos há 1 ano. Viu como é que embaça o aquário? Mas eu nunca vi o John falar que não ia tocar por causa do calor. Terceiro e último ponto. Deus vai te fortalecer. Deus fortalece você. Porque o texto diz que depois que Davi se reanimou no Senhor, Deus falou para ele que ele poderia ir, ele recuperou. Olha isso, Lu. Só que tem gente que não recupera. Tem gente, Edu, que não descansa. Tem gente que não tira um tempo para se recuperar. Outro dia eu fui dar um discipulado para um jovem, ele é casado. Eu falei, como é que foi tua segunda? Ele, futebol à noite. Eu falei, pô, que coisa linda.
Falei terça, célula. Falei quarta, futebol. Aí a minha boca muda, né? Falei quinta, futebolzinho também. Falei sexta, fui pro shopping com um amigo fazer um discipulado. Aí eu nem entrei no sábado, eu falei, senta aqui. Ele, o que foi, pastor? Eu falei, não, senta aqui, irmão, vou te dar uma moca. Tem discípulo que eu dou moca mesmo, né? Eu falei, e a sua esposa? Minha esposa? Tá em casa. Eu falei, não, mas... E ela? Aquele beijão, aquele colante. É que o marido beija a esposa, né? Eu falei, o que, rapaz? Não. Futebol segunda legal, terça célula legal, quarta não. Quarta leva ela contigo para comer pipoca na esquina, faz alguma coisa. Acho que Deus fortaleceu ele entendeu o percurso e foi para o lugar errado. Vocês podem orar pela minha vida para me ter sabedoria para aconselhar? Diga amém. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, porque não tem coisas que me esgota. É o óbvio que vai dar errado. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porém Davi se reanimou no... Tu tem que parar para se reanimar, mas em quê? Em Deus. Tem que ter um tempo para buscar em Deus, tem que ter um tempo para ter conversa com Deus, tem que ter um tempo para fazer o que Deus está te pedindo. Irmão, Davi não era um iniciante na fé, não. Aqui, Davi já estava sendo massacrado há muito tempo. Deixa eu te falar algo. Se for guerra que não tem despojo, não entra. Se for guerra que Deus falou para tu não entrar, não passa nem perto. Se for guerra que não era para você operar nela, não opera. Uma vez o encontro com Deus encheu muito, o irmão falou, pastor, estou com uma vida, tem que levar, ela vem lá de Friburgo. O pastor falou, não irmão, não traz que não tem vaga. Chegou na hora de sair, o irmão chamou o pastor e falou, o irmão de Friburgo. Pastor malucão, né? Falou, dorme na tua casa, não tem vaga. Aí o irmão, é uma alma. É por isso mesmo. Cuida dele. Fica com ele sexta, sábado e domingo, traz ele para a chegada do encontro, para ele ver como é que é a chegada. Fala pro teu irmão, tem coisas que tu não tem que meter a mão. Fala, tem coisas que a guerra não é tua. Não, pastor. Eu estou num nível que eu superei Jesus. Superou. Que bom. Então tu banca. Segura a marimba. Presta atenção que eu vou fechar te falando uma coisa. Se reanime em Deus. Se renova em Deus. Não fica nesse desgaste, não fica nessa angústia, não fica malhando nesse ferro frio.
Exemplo número 1. Elias estava junto ao ribeiro de Querite, mas Deus mandou corvo para sustentá-lo com pão, com carne pela manhã e de tarde. Irmão, por que eu tenho que me reanimar em Deus? Porque se Deus usou um corvo para alimentar o profeta e renovar ele, o que ele não vai mandar para tu na nova aliança? Você não está entendendo, irmão? Para você, diga amém. Para mim, diga amém. Vai ser com petit gâteau. Vai vir já o cordeiro, selado, ao ponto para mal por dentro. Edu? Vai vir com sobremesa. Irmão, presta atenção. A Bíblia está escrita para você ler, ruminar e entender que se aconteceu na antiga aliança, na nova é infinitamente mais. Rebeca, quando eu fui comprar esse presente, eu falei, eu não vou dar uma caixinha pequenininha para a Rebeca. É muito favorecida. Depois resolve com a tua dieta aí. O pastor Basílio leu pra gente aqui, Provérbios. Bota aí. Eu estava ali, eu abri minha Bíblia ali e falei, gente, olha o que a Bíblia está dizendo. Eu não sei como é que tem gente na igreja que é mão de porco. Bota a RA. Nada contra essa, mas eu gosto da RA. Isso. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á impura. Depois tu lê esse capítulo todo em casa, que você vai ver a grandeza que há em ser generoso. E tem gente que fala, não pastor, eu não estou dando porque eu não tenho. Mas presta atenção, muitas das vezes você não tem porque você nunca dá. Porque se você está desempregado, se você não tem recurso nenhum, você tem tempo. Você pode ajudar na cantina, você pode chegar para o Luciano na zeladoria e falar, Lu, essa semana eu estou a semana toda em casa, eu posso vir segunda com você? Aí já vai no armário da tua mãe, que tua mãe deixa, fala, mãe, me dá 1 quilo de arroz aí, que o Luciano faz um bife a cavalo, pô, ele fez outro dia pro pastor. Aí tu já chega com 4 ovos e o arroz. Aí na hora o Luciano começa a chorar, vai lá e compra o bife. É assim que faz, né? Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu falei, compra o bife, Lu. Presta atenção, irmãos. Se ele alimentou esse profeta Michel, ele usou um corvo. Ele não vai usar o cara da Vieira Soto para te abençoar. Ele não vai usar o irmão aqui do Curicica, da rua de trás, para te abençoar. Irmão, que eu vou te falar aqui é para engrandecer o nome do Senhor. Eu ganhei um Rolex. É demais, eu fico maravilhado. E agora é um troço absurdo, porque no mundo, para você andar de Rolex, tem que ter técnica contra assalto. O cara te rouba. Tu entra no shopping, o cara fica te olhando. É angustiante, é chato. Mas o Espírito Santo falou para mim, quantos relógios tu já abençoou os outros? Segundo exemplo, outro dia o irmão veio falar comigo tremendo, falou, pastor, estou maravilhado. Eu falei, o que foi? Ganhei um carro. Eu já estou acostumado, eu falei, que isso? Eu falei, poderoso, né? Mas a gente já está acostumado, irmão. Aqui irmão dá um carro um para o outro. Não ouvi um amém direito aqui, cara. Peraí. Aqui, irmão, já estou acostumado. Os irmãos dão um carro um para o outro. Isso.
Porque qual é a cultura do inferno? Qual é a cultura de Satanás? Não dou nada, não empresto nada, não ajudo em nada, e se vê ainda no sufoco, deixa gemer. E cara, é mó barato. O irmão que deu me falou: pastor, preciso falar com o senhor, estou com um negócio dentro de mim. Falei: bota para fora, meu filho. Deus mandou dar meu carro pro irmão. Falei: que legal, já passei por isso várias vezes. Pastor, estou dentro do meu peito. Aí eu temei, pastor. Eu falei: também temava, eu também temava, não dava na primeira. Eu falava que era Satanás, que era o demônio me atacando. Aí, pastor, fui na igreja tal. Falei: foi, Marcelinho? Ele: foi. Aí a palavra foi diretamente falando isso. Se tu falou que dá, dá logo. Aí o senhor pegou para pregar aqui, pastor. O senhor falou tudo para mim, pastor. O que é aquilo? Eu estou tão aliviado. Eu dei o carro. Isso vai fazer parte do teu DNA. Tá vindo para cá? Vai começar a querer dar carro para os outros. Tá vindo para cá? Vai começar a ganhar carro dos outros. Tá vindo para cá? Vai começar a abençoar os outros. Por quê? O que a gente leu aqui em Provérbios? Bota de novo aí, por favor. Por obséquio. Aqui. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Tem gente que lê aquele texto do cara que pega um talento e enterra e é lançado nas trevas exteriores e não entende ele. Mas a verdade, o que Deus está dizendo para mim e para você ali, é que o talento não é seu e você não tem o direito de enterrar. E tem gente que leu, que botou 5, reaplicou, botou na mão do banqueiro, multiplicou, recebeu tudo em abundância. Daniel capítulo 6, versículo 22. Você vai entender quem é que está te fortalecendo, quem é que vai te revigorar. Tu vai entender agora quem é que está contigo na peleja aí. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Alguém aqui já teve a 1,5 m, 2, 3 de um leão? Quem já teve? Levanta a mão. Eu já tive. Só o leão, ele é tipo ruge, né? Só o respirar do leão te apavora. Presta atenção, aquilo que apavora o planeta, Deus cala a boca. Pega, Júnior. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Você sabe o que eu fico pensando? E eu vou fechar com isso. Joga Daniel lá, Edu. Os sátrapas, os caras que fizeram isso, ficaram assim: escuta o osso do braço, vai quebrar. Agora. Você sabe que eu sou storytelling? Estou aprendendo storytelling. Aí o outro que jogou falou: agora vai quebrar o osso da perna. Ouve, Getúlio. Nada. Aí vem o terceiro e fala: não, mas na minha hora vai. Irmão, comigo nunca falhou.
Eu sinto quando pega a caixa craniana, que quando amassa a caixa craniana, o sangue vem aqui em cima. Aí ficaram assim olhando, não vinha o sangue. Não quebrou o osso do braço, não quebrou o osso da perna, o sangue da caixa craniana não subiu. Aí pegaram binóculos. Está na Bíblia, mas eu imagino. Foram olhar. Daniel, se me levantar vai ser uma peleja, mas eu vou deitar. Daniel! O que aconteceu? Os leões tudo deitado. Aí Daniel vai no primeiro. Neném, Xanin. Ai, Xanin. Aí Daniel vem no segundo. Xanin. Puxa a juba, igual eu faço com a labareda. Quem te jogou na cova, quem achou que o leão ia te devorar, vai ver você fazer carícia no leão. Vai ver você deitar e roncar. Vai ter noite abençoada, sonos perfeitos, revigorado. Desculpa aí, que tinha vontade de fazer essa cena aqui. Tem momentos que Deus manda alguém ajudar você, mas há momentos em que Deus faz igual com Daniel. Ele vem pessoalmente costurar a boca do leão. Tem momento que ele usa o corvo. Tem momento que ele pega a vasilha das viúvas. Mas tem momento que ele desce na cova, olha para o leão e fala: ó, é Dani, meu filho. Eu chamava Daniel de Dani, né? Pode dormir, Dani. E o que Deus quer falar com você, a profundidade que Deus quer te introduzir, o nível que Deus quer te fazer subir tem que ser direto com Ele. Estava na festa do amigo meu, do irmão dele, crente também, e eu crente que gosta de conversar de igreja, né? Falei, pô, o aluguel lá é caro, né? Eu falei, poxa, uma benção. Sabe qual foi a minha resposta para ele? Todo mês um milagre. Todo mês eu vejo a agulha entrando na parte do leão, sobe e eu vejo a agulha costurando a boca do leão todo mês aqui. Tem uma parada para te falar aqui que tu não percebeu. Lá no céu do meu aba não falta agulha e não falta essa linha. Essa linha não arrebenta. Pode te preparar, irmão. Todo leão que se levantar, tu vai ver a boca dele costurada. E ele... Davi não se reanimou nas circunstâncias. Davi se reanimou em Deus. Davi não se reanimou nos homens, porque os homens queriam apedrejá-lo. Davi não se reanimou nos resultados, porque tudo parecia perdido. Davi se reanimou no Senhor. Se coloque de pé. É em Deus. É no Senhor Jesus. Sabe qual é o final dessa história? O que
Bota o versículo 8 para mim, César. Por favor. 1 Samuel 38. O final da história é que Davi recupera as crianças, as mulheres e tudo. Sabe qual vai ser o final da tua história? Deus vai te restituir tudo. Você que chegou aqui hoje achando que não ia conseguir, tem coisa boa chegando. Eu queria que você fechasse seus olhos.